Gravando já. Então vamos lá, galera. Voltando então à nossa fala inicial sobre as proteínas. E a gente falava que as proteínas elas são constituídas por aminoácidos e nós temos 20 aminoácidos. E esses 20 aminoácidos constituem todas as nossas proteínas. A sequência de aminoácidos, a quantidade de aminoácidos é determinada pelo nosso código genético, pelo núcleo de nossa célula. E essas proteínas, elas é quem vão comandar, vamos dizer assim, todo o nosso organismo. Só que, a partir do momento que a gente faz uso dessas proteínas, que a gente ingere as proteínas ou ingerimos os aminoácidos, a gente vai fazer a absorção desses aminoácidos, a gente tem, vocês vão ver claramente, eu não sei se vocês já viram que as proteínas, elas são hidrolisadas, liberam os aminoácidos, a gente pode liberar dipeptídeos, tripeptídeos, a gente pode absorver esses peptídeos e, na grande maioria, a gente absorve os aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são transportados, né, para o fígado, por exemplo, eles são transportados para os músculos, eles são transportados para todas as células de uma forma geral. Porque lembra que a expressão de uma célula é a proteína, e a proteína é constituída por aminoácidos, ou são constituídos por aminoácidos. Então, esses aminoácidos, eles vão desempenhar vários papéis no nosso organismo. Então, nós temos, por exemplo, o glutamato, que ele é um neurotransmissor, um importante neurotransmissor no sistema nervoso central, cérebro. A gente não consegue absorver, não consegue passar esse glutamato, ele não rompe a barreira hematocefálica. Então, o próprio cérebro tem que produzir esses aminoácidos. Então, a gente consegue produzir esses aminoácidos no nosso organismo a partir, por exemplo, de glicose. Invariavelmente, o que é que acontece? Quando nós já estamos já com as nossas proteínas formadas, com o nosso sistema formado, nosso organismo formado, a gente vai fazendo a renovação dessas células, e aí eu tenho que fazer autólise, né? O meu próprio organismo destrói aquela célula antiga, velha, e repõe ela. No momento que a gente está na fase de crescimento, a gente está formando mais células para poder justamente a gente ganhar formação da estrutura da gente de uma forma geral. Só que quando a gente chega no momento que a gente estabiliza, essas células elas vão sendo renovadas. E aí, o que acontece? Essas células renovadas, juntamente com aqueles aminoácidos, melhor, essas proteínas que são liberadas dessas células, esses aminoácidos que são liberados dessas células, no momento da renovação, se juntam com aquela proteína que a gente, ou com aqueles aminoácidos que a gente ingeriu, certo? E eles vão ou serem degradados, oxidados, ou eles vão fazer uma outra proteína em outro local, certo? Então, a gente não é para estar com grande quantidade de proteína na urina, ou de aminoácidos na urina, ou fazer excreção de uma forma geral de aminoácido, proteína inteira. Então, quando acontece isso, é porque está tendo algum distúrbio, alguma alteração fisiológica ou patológica. Bom, mas então existe a degradação dessas proteínas, a degradação desses aminoácidos, fisiologicamente, porque eu faço renovação de proteína celular, ou quando eu faço ingestão excessiva de proteína, eu vou ter que pegar esses aminoácidos, como eu não boto para fora aminoácido, como eu não excreto aminoácido, não excreto proteína, não é uma das nossas funções fazer excreção de proteína e aminoácido, eu vou ter que pegar esses aminoácidos e vou renovar eles, ou eu vou repaginar eles, eu vou biotransformar esses aminoácidos, que nós chamamos de degradação desse aminoácido, degradação oxidativa. Isso ocorre também, por exemplo, no jejum severo. Então, quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, eu tenho que utilizar de outras fontes de energia, além de carboidrato e de lipídio.
Então, por exemplo, no jejum severo, eu tenho que utilizar outras fontes de energia e acabo que eu quebro a proteína, eu utilizo esses aminoácidos para poder gerar energia. Outra situação que a gente consegue fazer isso é na diabetes mellitus, como eu falei para vocês, em termos de patologia. A diabetes mellitus, ela envolve toda a nossa bioquímica, inclusive o que a gente está começando a falar hoje, que são a degradação de proteína, degradação de aminoácidos. Então, o que a gente vai ver? Como é que nosso organismo, então, degrada esses aminoácidos? Então, a gente vai partir do primeiro ponto, que é o que? Eu vou degradar o aminoácido para poder eu formar compostos, ou seja, eu posso pegar esse aminoácido e deslocar ele e ele entrar numa via metabólica de anabolismo, ou eu posso entrar numa via catabólica, ok? Então, a via anabólica, a formação de novos aminoácidos, a formação de proteína, vocês vão ver na bioquímica 2, que é a biossíntese. O que a gente tem que ver aqui na bioquímica 1 é a degradação. E com que finalidade? Finalidade de renovação ou finalidade de geração de energia. Ok? Então, vamos lá. Voltando. Então, a gente tem as proteínas que vêm da alimentação e as proteínas que são proteínas intracelulares, certo? Proteínas que a gente vai degradar no nosso organismo com várias finalidades, ou porque a gente está com jejum, como eu falei, ou é um metabolismo, ou é uma doença, um diabetes mellitus, mas o que interessa é que a gente tem como fonte de aminoácidos proteínas que vêm da alimentação, proteínas externas, e proteína intracelulares, certo? Então, seja lá qual for o tipo de proteína, o que ela vai fazer? A gente vai ter que fazer o quê? Quebrar, degradar essas proteínas. Isso, quando eu falo degradar as proteínas, pode falar, Felipe Marcos? Professor, o senhor poderia, por favor, voltar ao último slide, por favor? O último slide foi sobre de onde é que vem esses aminoácidos, da oxidação, da quebra dessas proteínas, ou proteínas extracelular, ou proteína da nossa alimentação. Isso ocorre também em situações fisiológicas, como, por exemplo, jejum severo, ou patológicas, como a gente falou, da diabetes mellitus. Então, como é que ocorre essa quebra? Então, eu quebro as proteínas, libero os aminoácidos. Então, imagine que eu estou com aminoácido dentro de uma célula. A gente não vai degradar o aminoácido no sangue, por exemplo. Então, eu tenho que estar com isso, esse metabolismo é um metabolismo celular. Então, os aminoácidos vão estar na célula, então imagine que seja o fígado ou que seja um músculo, ok? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu quebro esse aminoácido, que o liberou das minhas proteínas. E como é que ocorre a quebra do aminoácido? Como é que eu separo esse aminoácido? O nosso organismo, é interessante que a gente elimine, excrete os compostos nitrogenados, certo? Repare. Não significa que eu tenho que o tempo inteiro estar fazendo quebra, eliminação de composto nitrogenado. Não é isso. Eu estou falando que em uma situação, por exemplo, de uma hiperdieta proteica, ou por um jejum severo, ou por uma diabetes mellitus severa, eu vou acabar tendo a quebra de muito aminoácido. E quando eu quebro esse aminoácido, porque eu estou com uma quantidade excessiva de aminoácidos, invariavelmente, na quebra do aminoácido, eu produzo um composto chamado amônia. Okay? Eu estou falando de nós, mamíferos. Nós temos outros animais que quebram esses aminoácidos, ou o ácido úrico, por exemplo, ou melhor, forma ácido úrico, ou forma ureia direto, ou amônia direto. Nós, o que é que nós fazemos? No momento que a gente quebra o aminoácido, eu tiro NH4 daquele aminoácido. NH4 é amônia, certo? E aí eu tenho que excretar essa amônia. Beleza? Pronto. O que sobra do aminoácido? Tá aqui, ó. Eu estou mostrando que o aminoácido está quebrando amônia e formando
cetoácido. Então, no momento que eu quebro o aminoácido, eu formo um cetoácido e uma amônia. Tá? Os cetoácidos, eles têm uma comunicação direta com o carboidrato. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que o piruvato, nossa moléculazinha lá de glicose que libera piruvato, no final do piruvato, a gente forma, ou melhor, o final da glicose, a gente forma piruvato. E o piruvato, se ele se associar à amônia, ele forma um aminoácido. Então, significa que o piruvato, ele é um cetoácido. Então, no momento que eu faço glicólise, eu produzo uma molécula cetoácida, que é o piruvato. Bom, esse piruvato, ele pode se transformar em acetil com a enzima A, ok? E vai para o ciclo de Krebs. Beleza? Dúvida? Lembra lá da introdução do metabolismo? Que a gente tem como finalidade, na hora que a gente faz oxidação de compostos com finalidade de gerar energia, é produzir acetil com a enzima A para poder ir para o ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs ele faz o quê? Respiração, CO2 e água. Ele entra pelo ciclo de Krebs e vai até a fosforilação oxidativa, transporte de cadeia de elétrons, formação de ATP, água e CO2. Ou esse cetoácido, em vez de ir para o ciclo de ácido cítrico, ou seja, em vez do ciclo do ácido cítrico girar, então, se eu não estiver precisando de energia, de gerar energia a partir desse cetoácido, eu posso pegar o cetoácido e transformar em glicose, através de uma sequência de reações que nós chamamos de gliconeogênese, que vocês vão ver essa gliconeogênese no semestre que vem, que é a parte da biossíntese, do anabolismo. Ok? Então, o que a gente faz? Eu pego o cetoácido e encaminho ele para o ciclo do ácido cítrico. Preciso de energia? O ciclo do ácido cítrico roda, gira, e aí eu vou produzir o que o ciclo tem que me produzir, que é NAD e FAD reduzido, pouquíssima ATP, mas como eles estão acoplados, ocorrem no mesmo local, eu consigo pegar e fazer fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria e gerar energia. Ok? O ATP é formado na membrana interna da mitocôndria, mais precisamente na matriz, e eu preciso ter essa casa de força funcionando, e uma das formas que eu tenho de manter esse ciclo de ácido cítrico e a cadeia respiratória funcionando é através dos aminoácidos. Só que não é uma fonte energética favorável para a gente. Por que não é favorável? Quer dizer, gera energia, mas o ganho energético é muito menos, vamos dizer assim, o benefício do ganho dele, da quebra de proteína, você tem um benefício energético, mas o que eu produzo como produto de excreção a partir desses aminoácidos é muito mais prejudicial, ok? Então, o organismo prefere quebrar carboidrato, por quê? Porque gera água e CO2. A água eu vou expelir, CO2 eu vou botar para fora na minha respiração, tá beleza, ok? E proteína, se eu quebro os aminoácidos, pego o cetoácido, gero energia a partir dele, beleza, gerei energia, mas eu gero amônia no nosso organismo, certo? Então eu tenho que excretar essa amônia. Bom, alguns animais, deixa eu ver se está aqui, ó, nós temos várias formas de fazer a excreção de amônia na natureza, vamos dizer assim. Então nós temos animais amniotélicos, que excreta diretamente amônia. Nós temos animais ureotélicos, que excreta na forma de ureia. E nós temos os animais que excretam as aminas de acordo ou com a fonte de ácido úrico, certo? Então, nós vamos nos ater à fonte que é a da ureia. Nós não vamos falar da produção de ácido úrico, certo? Mas vamos falar como é que a gente produz o íon amônia e a gente excreta na forma de ureia. Quando a gente estiver falando lá de ciclo de Krebs, aí eu digo a vocês, ó, lembra lá do cetoácido gerado na quebra do aminoácido? Esse cetoácido aqui vai gerar energia como? Tá,
todos os aminoácidos geram cetoácidos que vão para o ciclo de Krebs e que podem gerar glicose? Não. Nós temos aminoácidos que conseguem fazer a geração de glicose, então a gente vai chamar de aminoácidos glicogênicos. Nós temos aminoácidos que conseguem fazer corpos cetônicos, então a gente vai chamar de aminoácidos cetogênicos, ok? Então isso vai ser bem falado, bem reportado com vocês na segunda unidade, no segundo semestre, lá na Bioquímica Veterinária 2, certo? Então, qual é a nossa função aqui? É falar de como esse cetoácido se transforma em um acetilcoenzima. Quando a gente for falar de Krebs, a gente fala isso. E como é que a gente se livra dessa amônia, que a gente vai chamar de detoxicação de amônia. Certo? A excreção dessa amônia. Bom, a gente não excreta na forma de amônia, a gente excreta na forma de ureia. Ok? Na forma de ureia. Então, a gente produz ácido úrico, mas é a forma com que a gente tem de fazer o equilíbrio da excreção, o equilíbrio dos compostos nitrogenados no nosso organismo? Não. Então, a ureia é a principal forma com que a gente faz a excreção no nosso organismo, certo? Então, o ácido úrico ele é formado a partir dessa amônia. Então, a gente consegue formar ácido úrico. Então, esse ácido úrico ele vai ser excretado. Muitas vezes, se a gente acumular esse ácido úrico, ele pode trazer prejuízos para a gente, por exemplo, que ele acumula nas articulações, de uma forma geral, rim, de uma forma geral, e a gente não tem como principal forma, ou não é a forma da gente excretar amônia. Então, a gente excreta amônia na forma de ureia, ok? Mas vamos lá. Como é que a gente consegue formar ureia? Tá. Onde é que a ureia é formada? Tá. Como é que essa amônia chega no fígado? Beleza. O próprio fígado gera amônia? Gera. Tá. Então, eu tenho locais que podem gerar amônia, que podem utilizar os aminoácidos como fonte energética e, consequentemente, tenho que liberar amônia. Então, quais são os dois principais locais que fazem o uso de aminoácidos para poder gerar energia e, consequentemente, gerar amônia? Fígado e músculo, certo? Então, o músculo, ele pode utilizar os aminoácidos para poder gerar energia. Então, imagine que se no momento que está fazendo exercício físico, a gente não fizer o equilíbrio dessas proteínas, desses aminoácidos, o nosso organismo vai utilizar a proteína do próprio músculo, o músculo vai utilizar a proteína dele mesmo para poder gerar energia. Então, eu posso ter uma depressão, eu posso ter um prejuízo muscular estrutural, porque eu utilizei aminoácidos do próprio músculo para poder gerar energia. Então, se você toma aminoácido, suplementa de aminoácido durante uma corrida, e em vez do músculo gerar energia a partir, quebrar proteína, aminoácido do próprio músculo, eu consigo fazer a quebra daquela proteína, daquele aminoácido que eu estou ingerindo imediatamente, ali na corrida. Bom, então vamos lá. Mas é isso. Todo mundo precisa fazer a reposição desses aminoácidos, dessas proteínas no momento que está fazendo exercício? Não. Certo? Músculo cardíaco também, alguém perguntou aí. Então, de uma forma geral, forma. Mas não vai, por exemplo, o músculo cardíaco não vai preferir quebrar músculo do seu próprio coração. Então, ele busca do sangue, puxa do aminoácido do sangue. Certo? Mas o coração, de uma forma geral, ele não vai perder proteína para gerar energia no próprio coração. Então, a gente vai ter que utilizar a energia que está no sangue, que é a glicose. A gente vai ter que utilizar o lipídio que gera muita energia para a gente, certo? Que é a principal fonte energética muscular. Pode falar, Ana Luísa. Então, quando não se tem uma quantidade necessária de proteína, o corpo vai utilizar de outros órgãos, outros locais para a proteína de lá, para gerar energia. No caso, o fígado e músculo. Ok? Que é onde a gente tem a maior quantidade de proteína.
Tá, mas vamos lá. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. A amônia, ela é tóxica pra gente, certo? Então, no momento que eu quebro o aminoácido e tiro a amônia, ela vai ser uma substância tóxica pra gente. Então, se eu gerar essa amônia no músculo, vai ser prejudicial para o músculo. Se eu gerar isso no fígado, não vai ser prejudicial no fígado. Ok? Então, o que acontece? Existe um único local que essa amônia fica livre, temporariamente, que é dentro da mitocôndria hepática. Então, imagine, se eu quebrar aminoácido dentro do fígado, na célula hepática, essa amônia gerada ali no próprio fígado vai para onde? Para dentro da mitocôndria hepática. E lá na mitocôndria hepática, ela começa a transformação dela, biotransformação dela, para poder a gente conseguir gerar ureia, formar ureia. Então, é o fígado que é responsável por geração de ureia. Ah, por que o músculo não faz? Porque ele não tem enzimas específicas para poder gerar ureia. Ok? Então, a gente só consegue fazer ureia no fígado. Dúvida? Aí você fala assim, tá, mas o músculo quebra aminoácido e gera amônia. Gera. Ah, mas ele não pode ficar dentro do músculo. Não, a mitocôndria do músculo não gera ureia. Então, como é que eu faço para poder pegar essa amônia gerada no músculo e transportar ela para o fígado, que é onde vai ocorrer a transformação de ureia, ou seja, o ciclo da ureia? Tá? No músculo, no fígado também, na hora que você quebra o aminoácido e gera amônia, ele vai imediatamente para a mitocôndria? Não. Ele vai ficar no citoplasma, depois ele vai ser encaminhado para a mitocôndria. Então, se essa amônia ficar livre, solta no citoplasma hepático ou livre, solta no citoplasma muscular, ele vai acabar prejudicando, vai modificar o pH do meio. Ok? Lembra lá que o pH é extremamente importante para que esse equilíbrio fique ou permaneça? Então, o que é que o organismo faz? Eu vou utilizar de artifícios para que essa amônia não fique livre e não prejudique meu ambiente. Então, o que é que ela faz? Tá. Eu pego a amônia que eu tirei de qualquer aminoácido, tá aqui, ó. Eu tenho aminoácido de uma forma geral, tá vendo? Qualquer aminoácido. E isso eu estou mostrando no fígado. Então, no fígado, o que é que acontece? Essa amônia, tá aqui, ó, amônia, ela vai ser tirada do aminoácido, vai gerar o quê? Cetoácido. Cetoácido vai para o ciclo de Krebs, ok? Vai gerar cetoácido. Só que, se essa amônia que está aqui ficar livre, se sair livre, eu vou ter um prejuízo para a célula. Então, o que a organismo faz? Bom, eu vou colocar essa amônia que eu quebrei da alanina, da asparagina, da fenilalanina, ou seja, de todos os outros aminoácidos, eu vou pegar essa amônia que eu tirei e vou colocar em um cetoácido específico. O cetoácido específico que segura, que recebe essa amônia, ele é chamado de alfa-cetoglutarato. Está aqui em inglês, mas é alfa-cetoglutarato. Ok? Então, esse é um aminoácido, esse é um cetoácido receptor de amônia na hora que eu estou quebrando aminoácidos em grande quantidade no fígado ou no músculo. Então, seja no fígado ou no músculo, na hora que eu quebro aminoácido com a finalidade de gerar energia, ou seja, de pegar o cetoácido e gerar energia, a amônia liberada da quebra daquele aminoácido vai ter que ser reservado, segurado, ok? E eu seguro ele onde? Eu coloco ele onde? Num cetoácido chamado alfa-cetoglutarato. E o alfa-cetoglutarato se transforma em um outro aminoácido chamado glutamato. Ok? Então, repare, o glutamato formado significa que ele segurou a amônia. Ele só serve para isso? Não. Eu estou falando que no fígado, na hora que a gente está quebrando aminoácido, no músculo, na hora que a gente está quebrando aminoácido, com finalidade de gerar energia, eu tenho que ter
alfa-cetoglutarato lá para receber essa amônia e se transformar em glutamato. Então, eu vou aumentando a concentração de glutamato naquele meio. Beleza? Dúvida? Beleza, gente? Tranquilo, professor. Bom, outro aminoácido que pode gerar glutamato é a glutamina. Tá aqui, ó. Gerado também no músculo e outros tecidos. Então, qual é a diferença de glutamina para glutamato? Eu tenho uma amônia a mais. Melhor, um composto nitrogenado a mais. Então, eu posso, ó, liberar essa amônia aqui e se transformar em glutamato. Ok? Bom, ou a glutamina pode ir direto para a formação de ureia. Então, imagine, quem é que vai levar essa amônia para dentro da mitocôndria para poder gerar ureia? É o glutamato ou a glutamina. Então, no momento que eu começo a aumentar a concentração de glutamato naquela célula, significa que esse glutamato ele tem que ser incorporado, ele tem que ser levado para dentro da mitocôndria hepática, para que eu consiga pegar essa amônia que está no glutamato e transformar ela em ureia. Então, imagine, na hora que o glutamato chega na mitocôndria hepática, ele libera amônia e volta a ser o quê? O glutamato, na hora que libera amônia, volta a ser alfa-cetoglutarato. Então, ele sai da mitocôndria, alfa-cetoglutarato, para receber outra amônia que foi quebrada de um outro aminoácido. Então, ele fica nesse ciclo, ó. Alfa-cetoglutarato recebe amônia, se transforma em glutamato, o glutamato entrega amônia na mitocôndria hepática, volta a ser alfa-cetoglutarato e volta a pegar outra amônia. Ok? Então, ou seja, a amônia ela não vai ficar livre circulando. Por quê? Porque ela é tóxica. Dúvida? Ô, professor, é a mesma coisa no músculo? Isso A que você mesma falou? coisa acontece no músculo. Tá certo. Vai. Vamos lá que eu vou ver e que vai ver na estante. Professor, Oi? só repete, por favor, aí essa parte do glutamato virar glutamina. Não. O que acontece? Oh, pode ser, na verdade, a glutamina se transforma em glutamato e libera amônia. Aqui, ó. Ó a seta. Tá bom? Deu para entender? Ó, Entendi. seta para cá, seta para cá. Ok? Entendi. Então, significa dizer que a glutamina, ela também é um reservatório de amônia. Imagine que se acabar a alfa-cetoglutarato, eu posso ligar a amônia daqui, ó, diretamente no glutamato e se transformar em glutamina. Ok? Certinho. Obrigada. Massa, né? Professor? Não confundi. Oi. O senhor se importa de repetir e falar um pouco mais sobre onde acontece cada processo? Que eu ainda estou com um pouco de dificuldade nisso. Tá. Eu estou falando de onde. Isso aqui está acontecendo aonde? Fígado. Ok? Essa amônia tem que ir para mitocôndria. Matriz. Peraí que. Agora está dando tilt aqui. Matriz mitocondrial. Ok? Matriz mitocondrial. Mitocôndria. Dúvida? Ah, certo. Pronto. Então, está ocorrendo a quebra de aminoácido no citoplasma, libera amônia, e essa amônia ela tem que ir para dentro da mitocôndria hepática. Só que ela não vai. Eu não tenho um carreador, eu não tenho um transportador de amônia direto do citoplasma para dentro da mitocôndria. Alguma coisa tem que levar ela para lá. Então, ela entra na forma de glutamato. Ok? E aí eu fico nesse ciclo aqui, ó. Alfa-cetoglutarato, glutamato. Alfa-cetoglutarato, glutamato. Ah, entendi. Que o senhor falou que ela não fica sozinha porque é tóxico, né? Isso aí. Aí alguém falou assim, tá, tudo bem. A glutamina se transforma em glutamato? Também pode se transformar. Ó, tá aqui a seta, ó, glutamina, glutamato. Então, a glutamina pega essa amônia que tá aqui, ó, e libera na mitocôndria hepática.
Repara, eu estou falando isso tudo aqui que está no fígado. Assim, mas a glutamina ela é formada no fígado também? Ela pode ser formada no músculo, mas prioritariamente no músculo. Ok? Entendi. Mas a grande chave aqui é o glutamato. Por quê? Porque o glutamato é quem vai segurar a amônia. Ok? Professor, Oi. qual é a etapa que você disse que só acontece no fígado, que no caso é formar ureia, né? Ureia só forma no fígado. Mas o resto aí, glutamato, glutamina, pode ser no músculo também. No músculo também. Em todos os tecidos que quebram, que degradam aminoácido com a finalidade de gerar energia. Repare, a gente está falando de finalidade de gerar energia, mas se eu comer muita proteína, vai ocorrer essa quebra. O que o organismo faz? Tira a amônia, joga fora, o que sobra, o cetoácido, ele transforma em glicose. Ok? Ou transforma em corpos cetônicos. E vai gerar energia no nosso organismo, ou vão ser guardados no nosso organismo. Tudo bem? Essa parte de guardar, de transformar o cetoácido que eu formei a partir da quebra do aminoácido, segundo semestre, Bioquímica Veterinária 2. O que me interessa aqui é o seguinte, tá? Eu quebrei o aminoácido, gerei energia e eu produzi o que a partir dessa quebra? Amônia. Então eu preciso me livrar da amônia. Como é que eu me livro da amônia? Transformando ela em ureia. Se essa quebra for no fígado, beleza. É no fígado que forma ureia. Então eu vou pegar esse glutamato que eu formei no fígado e vou levar ele para dentro da mitocôndria. Com que finalidade? Gerar ureia. Mas na hora que eu levo o glutamato para dentro da mitocôndria e libera a amônia, ele volta a ser alfa-cetoglutarato. Sai da mitocôndria e vai pegar outra amônia gerada a partir da degradação de outro aminoácido. Ok? Então, o glutamato, ele é um reservatório temporário de amônia. A glutamina também é um reservatório temporário de amônia. Porque ele vai precisar levar essa amônia para o mitocôndria hepática. Se vem do músculo, eu tenho que levar para lá. Ok? Então, a glutamina e o glutamato têm a mesma finalidade, né, professor? Na degradação de compostos, na degradação dos aminoácidos com finalidade de gerar energia. Tá Voltando a falar, ele só tem essas funções, o glutamato, a glutamina? Não. A gente está falando especificamente do metabolismo da quebra de aminoácidos com finalidade de gerar energia e, consequentemente, gerar amônia. Lembra que eu falei na nossa fala inicial? O glutamato vamos dizer assim, um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso. Ele, além de agir diretamente como neurotransmissor, ele ainda forma o GABA, que é outro neurotransmissor. Certo? Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça que a gente está falando especificamente quando eu vou quebrar, catabolizar aminoácido com finalidade de gerar energia, oxidação, eu vou gerar amônia. E o que resta, o que sobra, é que eu vou produzir energia. Ok? Dúvida? Então vamos lá. Essa reação de transferir amônia de um aminoácido para formação de glutamato, a gente chama de reação de transaminação, ou também chamado de aminotransferase. Olha o nome. Estou transferindo um grupo de um aminoácido para outro grupo, que é o alfa-cetoglutarato. Então, aqui eu tenho alfa-cetoglutarato. Cadê? Não estou me dando bem com... Ó. Eita. Agora foi. Ó, o alfa-cetoglutarato, ok? Vai receber a amônia e se transformar em glutamato. Quem é que faz isso? Uma aminotransferase, ó, aminotransferase, uma enzima que tem como cofator o piridoxalfosfato, chamado PLP. E aí eu vou formar o glutamato, mas o cetoácido. Esse cetoácido aqui é que vai gerar energia para a gente.
O glutamato gerado aqui segurou a amônia, mas eu preciso botar ele para fora. Bom, vocês perguntaram, e no músculo, como é que ocorre? Tá, no músculo tem uma particularidade. Eu quebro o músculo, por exemplo, libero aminoácido, esses aminoácidos vão liberar amônia. Não foi isso que a gente falou? A amônia vai ser recepcionada pelo alfa-acetoglutarato e formar glutamato. Lembra que o glutamato é o receptor primário, primeiro receptor, é o que segura a amônia. Isso ocorre no fígado, isso ocorre também no músculo. Mas eu volto a lembrar, o músculo não vai conseguir formar ureia. Então eu tenho que pegar essa amônia que eu gerei no músculo e levar ela para o fígado. Mas só que ela não pode ir livre e solta, porque ela é tóxica. Então o que é que eu faço? Para eu poder mandar essa amônia para o fígado, eu vou ter que utilizar glicose. Eu vou ter que utilizar piruvato. Ó, então, a glicose que eu tenho no músculo, que eu faço no músculo, ela vai, ó, a glicose no músculo, ela vai gerar piruvato. Não é isso? Gerar piruvato. Que a gente falou na última aula. Então, o que acontece? O piruvato gerado no músculo vai receber a amônia, ó, essa amônia que está aqui no glutamato, vai receber essa amônia e vai formar alanina. Qual é a finalidade, então, de a gente formar alanina no músculo a partir da quebra de aminoácido? É para que eu recupere alfa-acetoglutarato e volte a pegar outra amônia e formar glutamato. Então, o que é que acontece? O que é que o músculo faz? Olha, eu preciso continuar quebrando aminoácido para gerar energia. Então, eu vou pegar alfa-acetoglutarato e vou ligar a amônia. Vai formar glutamato. Só que eu preciso levar essa amônia que está no glutamato para o fígado. Se eu pegar o glutamato do fígado e sair direto, o glutamato no músculo, sair pela corrente sanguínea até o fígado, o que é que vai acontecer? Vai faltar alfa-acetoglutarato no músculo. Então eu preciso recuperar o alfa-acetoglutarato para que ele continue a quebrar músculo, continue a quebrar aminoácido, continue a gerar amônia. E aí o que é que eu faço? Eu transfiro essa amônia gerada no músculo para a alanina. E é a alanina que vai pela corrente sanguínea para o fígado. Quando ela chega lá no fígado, a reação acontece inversa. Ó. A alanina volta a ser piruvato e eu volto a ter glutamato. Por quê? Porque o fígado tem alfa-acetoglutarato. O problema é não faltar alfa-acetoglutarato no músculo. Porque se eu falto alfa-acetoglutarato no músculo, eu paro a quebra de aminoácidos com finalidade de geração de energia. Ok? Então, a reação que ocorre, essa reação extra, vamos dizer assim, né, que ocorre no músculo, que é transformar glutamato em alanina, certo? Ela é desfeita no fígado, que aí, ó, o glutamato volta a aparecer aqui no fígado, que vai para a formação de ureia. Ok? O piruvato gerado, através da gliconeogênese, que você vai ver no semestre que vem, vai gerar a glicose, que vai voltar para o músculo, que vai gerar piruvato, que aí eu consigo voltar a ter o mesmo ciclo girando no meu músculo. Dúvida? Ô, professor, essa alanina vai ser a junção do piruvato com o glutamato? Isso. Então eu pego, ó, a amônia que estava no glutamato e entrego ao piruvato. Ela vai formar alanina e vai recuperar o alfa-acetoglutarato. A gente, quando estudava química, a gente chamava de dupla troca, não é isso? Então eu pego a amônia, reage com o piruvato, transformo dois outros novos compostos. A alanina e o alfa-acetoglutarato. Assim, mas a alanina também no aminoácido? É. Então, se eu formei o aminoácido a partir de piruvato, significa que piruvato é um cetoácido. Ok? Deu para entender?
Ao mesmo tempo que junta o piruvato com o glutamato, vai gerar também o alfa-cetoglutarato. Como é o nome disso? Alfa-cetoglutarato. Isso. E a alanina. Ah, entendi agora. Valeu. Então, entrou 2 compostos, piruvato e glutamato, saiu 2 novos, cetoglutarato e alanina. O alfa-cetoglutarato vem para cá e a alanina desce para o fígado. Corrente sanguínea, fígado. Ok? Dúvida? Beleza, gente? Podemos continuar? Professor? Oi. Então, no fígado tem alfa-cetoglutarato de sobra, por assim dizer? Tem. Ah, Porque entendi. a partir do momento que a amônia aqui é liberada com ureia, eu volto a ter alfa-cetoglutarato. Só que o alfa-cetoglutarato não vai para a corrente sanguínea, vai para o músculo, vai pegar outro amônia e trazer de volta. Entendeu? Não vai dar tempo desse sangue circular para que eu repusesse a quantidade de alfa-cetoglutarato no músculo. E o músculo precisa de energia o tempo todo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que quebrar. Como eu preciso continuar a quebra, eu transfiro. É como se eu estivesse transferindo o meu problema para outra pessoa. Então, eu estou pegando a amônia gerada, que é o problema, coloco no glutamato. Tá, beleza, eu continuo, eu preciso continuar gerando energia. Tá, para poder eu continuar a dar manutenção dessa energia, eu preciso de alfa-cetoglutarato. Então, o glutamato faz o quê? Entrega para o piruvato. E o piruvato se transforma em alanina e vai para o fígado. Ok? Então, imagine, para poder eu quebrar a proteína no músculo, eu preciso de glicose. Por isso que o nosso músculo fica o quê? Reservando a glicose. Ele vai quebrar gordura, ok? Depois ele quebra proteína. Por quê? Porque para poder eu queimar gordura e proteína, eu preciso da glicose. É o que a gente chama. A gente quebra a proteína na chama da glicose. A gente quebra lipídio na chama da glicose. Por isso que a glicose é um combustível extremamente importante para a gente. Porque eu não posso queimar ela toda, não posso queimar essa glicose toda, não posso gastar minha reserva de carboidrato toda, porque eu vou precisar dela para poder gerar energia nos outros compostos. Ok? E ainda tem mais uma, como eu falei para vocês. Tem tecidos que só queimam glicose. Prioritariamente glicose hemácia, por exemplo, só queima glicose, e cérebro, prioritariamente glicose. E aí, podemos? Vamos lá, então. Professor, Oi. nessa última parte aí do fígado, esse piruvato, ele volta, ele Sem glicose. volta a ser glicose e fica estocado, ou esse é o que o Não, fígado pode usa? voltar para o músculo. Ele participa da regulação glicêmica também, então? Não. Aí eu com certeza eu vou estar num estado de hipoglicemia. Entendeu? Espera que minha Então, mente não imagine, eu preciso formar glicose, chamada de gliconeogênese. Então, eu vou poder pegar entendi. a alanina e transformar em glicose. E essa reação aí de dupla troca tem enzima? Tem, ó a enzima que tá ali, tá em azulzinho, consegue ver? Ó, Tá meio... alanina aminotransferase. Tá. Então, a enzima que faz a reação em cima é a mesma enzima que faz a reação embaixo. Ou seja, para eu transformar glutamato em alanina, eu precisei de uma enzima chamada alanina aminotransferase. Para eu pegar a alanina e transformar em glutamato no fígado, eu vou precisar da mesma enzima, em locais diferentes. Músculo, tecido adiposo. Músculo, tecido hepático, desculpa. Entendi, professor. Obrigada. Beleza? Então, eu tenho essas enzimas tanto no músculo quanto no tecido hepático, tanto no fígado. Professor, Oi. essa enzima transforma no músculo o glutamato em alanina e no fígado alanina em glutamato. Perfeito. Beleza? Podemos continuar? Então, vamos nessa, hein? Tá, depois eu volto para esse slide aqui. Então, vamos lá para a nossa produção de ureia. Como é que a gente produz ureia? Como é que a gente vai fazer a produção de ureia? Recapitulando, o que é que a gente está fazendo aqui? Eu estou dando o caminho que essa amônia está percorrendo até chegar à produção de ureia. Então, eu pego aminoácido no fígado, quebro esse aminoácido no fígado,
libero o cetoácido para poder gerar energia, e o que sobra, amônia, eu guardo, eu reservo, eu seguro essa amônia na forma de glutamato. No fígado acontece a mesma coisa. Caramba, no músculo acontece a mesma coisa. Eu quebro a proteína muscular, libero os aminoácidos vão ser oxidados, quebrados, separados, ou seja, a amônia vai ser saída dali, mas o cetoácido vai ser utilizado para geração de energia no músculo. Só que essa amônia também vai ser reservada na forma de glutamato, mas para que o músculo continue a quebrar esses aminoácidos e gerar energia, eu preciso pegar esse glutamato e transformar ele em alanina, para que eu consiga recuperar o alfa-cetoglutarato. E aí essa alanina vai para o fígado e o processo se inverte, ou seja, ela volta a ser glutamato. Por quê? Porque eu preciso levar essa amônia para dentro da célula, dentro da mitocôndria, para poder gerar o quê? Gerar ureia. Ok? Bom, eu vou pedir só para que vocês agora realmente prestem atenção para poder a gente ver como é que essa ureia é formada. Repare, a formação da ureia é muito simples. A formação da ureia ocorre no citoplasma hepático, da célula hepática, célula do fígado. Mas por que eu tenho que levar glutamato para dentro da mitocôndria? Porque dentro da mitocôndria eu vou preparar essa ureia para que ela consiga ser gerada. Nossa, hoje eu tô... eu vou preparar essa amônia para que ela gere ureia fora da mitocôndria, no citoplasma. Ok? Então, vamos lá. Vou passar aqui. A gente só tem esse slide agora. Não temos mais slide nenhum. O último slide da gente. Se eu não me engano, acho que é o penúltimo. Não sei. Mas eu peço que vocês não se assustem com o nosso slidezinho aí. Tá dando para enxergar aí que em cinza é uma mitocôndria? Ok? Sim, prof. Tá sim, prof. Pronto. Tá beleza? Então, você olha assim, já vixe, Maria, muita fórmula, muita coisa. Não, mas aí, as fórmulas estão aí para ajudar a gente. Eu poderia colocar só palavra, só as nomenclaturas. E é bom que a gente entenda como é que está ocorrendo essas transformações, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Para poder facilitar, eu vou só aproximar a parte da ureia, a parte da mitocôndria. Ok? Pronto. Então, a partir de agora, que a gente vai ver. A gente sabe que a ureia é formada fora, mas eu preciso pegar essa amônia e transformar ela aqui dentro para que ela consiga gerar ureia fora. Beleza? Então, eu tenho o seguinte, presta atenção. Eu vou mostrar para vocês o nome e vocês vão prestar atenção, eu vou frisar a fórmula, ok? Então, ó, quem está aqui, glutamato. Então, imagine que esse glutamato aqui, que eu sublinhei primeiro, foi formado no próprio fígado. Ou a alanina que veio do músculo, ó, também formou glutamato. Lembra, a glutamina também pode vir, ó, e entrar na mitocôndria. Então, o glutamato foi gerado em vários tecidos, principalmente músculo, ok? E tecido hepático. Eles conseguiram entrar na mitocôndria. Então, aqui está mostrando as fórmulas, tá vendo? Então, é só para vocês entenderem que a fórmula aqui, ó, ela vai se transformar. Como é que ocorre a transformação dessas fórmulas, dessa molécula? Mas o que interessa é o seguinte, ó, entrou agora glutamina e glutamato, aonde matriz mitocondrial. Beleza? Bom, a partir de agora, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar esse glutamato, essa glutamina, para poder gerar ureia. Então, imagine, ó, a glutamina, que está aqui, preste atenção na glutamina. Ó, a glutamina, vou sublinhar ela somente. O que é que ela vai fazer? Através de uma enzima chamada glutaminase, ela vai liberar uma amônia e vai liberar glutamato.
que vai se juntar com o glutamato que veio, ó, de fora. Dúvida? Então, agora eu tenho o quê? Glutamato e amônia. Lembra que eu falei que a amônia pode ficar livre aí? Por quê? Essa amônia livre aí, ela vai ser automaticamente biotransformada, quebrada. Quebrada não, formada a outro composto. Bom, eu tenho aqui agora o glutamato e a amônia. Ok? Metade do glutamato, que eu não gosto de falar assim metade, mas assim, vamos lá, uma parte do glutamato, uma boa parte do glutamato vai liberar amônia, ó, e se transformar em alfa-cetoglutamato. Ó, glutamato transformando em alfa-cetoglutarato e liberando amônia, que se juntou com a amônia que veio da glutamina. Beleza? Só que tem uma parte do glutamato que vai reagir com uma outra molécula, com outro alfa-cetoácido, que é o oxaloacetato. O oxaloacetato, ele vem do ciclo de Krebs. Certo? O oxaloacetato, ele pode vir do aspartato. Ou seja, o oxaloacetato vai receber a amônia que está no glutamato, ó, e vai formar aspartato. Então, repare, eu quero que vocês observem aqui a cor da amônia que está no aspartato. Verde. Certo? Então, repare, ó, parte da amônia que estava no glutamato se transformou em aspartato, parte se transformou em glutamina. Desculpa. Parte se transformou em amônia livre, ó. Amônia, aqui veio do glutamato, aqui veio desse glutamato e da glutamina. Então, o oxalacetato, que está em rosa aqui, a caixinha em rosa, recebeu a amina que veio do glutamato. Todo? Não. Uma parte, ok? Foi para lá para o oxalacetato e se transformou em aspartato. A outra parte liberou a amônia livre, porque eu preciso recuperar alfa-cetoglutarato, que vai sair da mitocôndria para receber mais amônia. Ok? Deu para compreender? Não olha nada a partir da amônia. Não é para poder vocês olharem nada disso aqui ainda. Certo? Nada disso aqui é para vocês olharem. É só para vocês se fixarem na amônia produzida. Que veio da glutamina, que veio do glutamato. E parte do glutamato se transformou em aspartato. Fala. Essa amônia do aspartato, ela é fruto do glutamato ou do oxalacetato? Da junção da amônia que estava no glutamato com o oxalacetato. Aqui, o rosa é o que veio do oxalacetato. Tá vendo? O rosa veio do oxalacetato. E o verde veio do glutamato, que é a amônia. Mas o glutamato tem quantas amônias? Uma só. Mas eu tinha entendido que assim, a amônia ia para o aspartato, para formar o aspartato, e ia uma outra direção, mas ele só tem uma, fiquei confusa. Então imagine que eu tenho 50 glutamatos. 25 vai se transformar em aspartato, 25 vai ser transformado em alfa-cetoglutarato. Sim, entendi, professor. O que vai liberar amônia. Ok? Por que é que acontece isso? Porque eu vou precisar do aspartato para gerar ureia. Então, o que é que o organismo faz? Olha, eu preciso de aspartato para gerar ureia. Eu recebi glutamato. Então, eu vou ter que pegar parte desse glutamato, transformar ele em cetoglutarato e liberar amônia, e parte eu vou formar alfa-cetoglutarato, formar aspartato. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Isso aqui está verde e essa amônia aqui está azul. Ok? Dúvida? Aí vamos lá. Essa enzima que está aqui, ó. Essa enzima que está aqui, aspartato, cadê? Aspartato aminotransferase. Tá vendo aí? Ela só tem no fígado. Então eu só consigo gerar aspartato
se for no fígado. Na mitocôndria hepática, porque eu só tenho aspartato aminotransferase lá. Beleza? Pronto. Agora aqui, então, a gente vai passar para a nossa segunda etapa, que é a formação da continuidade à transformação da amônia. Então, tá aqui a amônia. Então, a amônia que veio do glutamato, a amônia que veio da glutamina. A amônia que se ligou com o alfa-cetoglutarato está aqui no aspartato. O aspartato saiu da mitocôndria. Então, eu tenho que pegar agora a amônia, que está aqui em azul, e transformar ela num composto chamado carbomoil ou carbamil. A tradução, às vezes, se confunde, chamado carbamoil fosfato. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma enzima específica aí para poder reagir amônia bicarbonato. Ó, eu vou reagir amônia com bicarbonato, HCO3-. Para poder fazer essa reação, o nome da enzima é carbamoil fosfato sintetase, sintetizar, eu gasto ATP. E eu vou gastar 2 ATPs. Ok? Então, eu preciso desse bicarbonato para poder reagir com a amônia. E no processo de reação, eu preciso de ATP. E aí, o que é que eu faço? Transformo essa amônia num composto chamado carbamoil fosfato. Vamos lá. Aqui a fórmula, ó. A amônia em azul. E o carbono do bicarbonato foi utilizado para ligar com a amônia. Ok? Então, eu estou aqui, ó, com a amônia azul. Está aqui agora ela. Onde ela foi parar? Ela foi parar aqui. E a amônia verde está aqui no aspartato. Ok? Então, eu reagi amônia e bicarbonato. Aí, assim, tá, esse bicarbonato surgiu como? Da onde? Água e CO2. Lembra lá? Água e CO2 não formam bicarbonato e hidrogênio? Dúvida? Para essa reação acontecer, eu preciso gastar ATP. Então, eu vou utilizar o carbono do bicarbonato e ligar nela a amônia que estava aqui livre. Essa amônia aqui livre, ela veio parar aqui, ó. Nesse carbomoil fosfato, que é a molécula que vai iniciar o ciclo da ureia. Então, vamos lá, ó. Ciclo da ureia. Lembrando, carbomoil fosfato está aqui, ó. Então, o ciclo da ureia começa como? Uma molécula chamada ornitina, que é um aminoácido especial, que a gente falou lá no capítulo de aminoácido. Essa ornitina, ela entra na mitocôndria, olha aí, seguindo a seta, ó, entra na mitocôndria, tá vendo a setinha? Ornitina entrando na mitocôndria, a seta. E a ornitina reage com carbamil fosfato, aquela molécula lá que reagiu, o que formou, que foi formada a partir da ação ou da reação da amônia com bicarbonato. Então, eu tiro o fosfato e no lugar do fosfato coloco a ornitina. Então, aqui, ó, composto, tirou o fosfato, ligou a ornitina. Olha que está aqui a amônia azul, olha onde é que está o carbono do bicarbonato. E aqui está a minha ornitina. Então, essa ornitina, ao reagir com carbomoil fosfato, forma uma molécula chamada citrulina. Então, ornitina entra na mitocôndria, reage com bicarbonato, sai citrulina. Ok? A citrulina, quando sai do citoplasma, encontra quem? Aspartato. Formado lá na mitocôndria. Então, para reagir aspartato com citrulina, eu gasto mais um ATP, ó. Então, eu já gastei 3 ATPs para poder gerar ureia. E não vou ganhar nada nesse ciclo. Então, voltando. Então, ó, citrulina, que é essa molécula aqui, ó.
reage com o aspartato. Tá aqui, ó. Agora eu vou juntar tudo, porque eu peguei agora a ornitina que entrou, juntei com carbamil fosfato, formei citrulina. Agora eu pego a citrulina e junto com o aspartato que foi formado lá no início. Então aqui eu tenho, ó, a parte do aspartato, a parte da ornitina e aqui a parte do carbamil fosfato, que foi aquela reação que aconteceu dentro da mitocôndria. Tá conseguindo acompanhar agora aí de onde é que tá vindo as amônias? Tá em colorida, ó. Uma amônia tá aqui, a outra amônia tá aqui. E aí agora eu tenho, ó, ela aqui e ela aqui. Beleza? Bom, aí o que o organismo faz? O que a célula faz? Ela vai agora... Professor, Oi? Alguém falou? reagiu quem? Citrulina, aspartato e mais Só. quem? Não, os só dois? os dois. Ah, tá. Viu? Né? Então, reagiu essa molécula aqui com essa de cá. Juntei tudo, ó, numa molécula só. Que a gente vai chamar de arginino-succinato. Tá bom, entendi. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aquela parte do oxalacetato, a parte rosa, tá vendo? Vou tirar na forma de fumarato. O que é que vai acontecer? Esse fumarato vai para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, ele volta a ser oxalacetato, que pode voltar para cá para formar aspartato. Eu tirei agora o rosa, que veio do aspartato, que veio do oxalacetato. Fiquei com o que agora? Fiquei com 2 amônias, tá vendo? Na verdade, 3 amônias, né? Porque eu já estou com uma amônia que veio do aspartato. Certo? Eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3 amônias, ó. 2 que vieram lá, daqui e uma do aspartato. E uma que já veio, ou que já está na... que entrou aqui na ornitina. Ó. Então, eu tenho agora aqui, retirar o fumarato, e quando eu retiro o fumarato, eu fico com o restante, ó, arginina. Eu tirei só a parte rosa, foi embora. O que ficou? Arginina, que é, olha, a amônia verde, a amônia azul e o carbono. Certo? Amônia verde, amônia azul e o carbono. De onde é que veio a amônia verde? Lá do aspartato. De onde é que veio a amônia azul? Do carbamil fosfato. De onde é que veio o carbono? Do bicarbonato. Então, o que é que eu faço agora? Eu vou resgatar a ornitina. Eu vou ter que incorporar uma molécula de água. Então, eu vou fazer uma hidrólise e quebro aqui, ó, e recupero a ornitina. E com isso eu formo ureia. Então, eu peguei 2 amônias, juntei para formar ureia. Então, eu acabo pegando um composto que é tóxico e eu acabo resolvendo o problema, eu acabo transformando num composto menos tóxico para a gente. Então, essa ureia é quem vai ser excretada. Mas lembrando, eu preciso de que para poder fazer a excreção de ureia? Eu preciso de uma sequência de reações que começou lá dentro do fígado ou no músculo. Mas para poder produzir ela, eu vou precisar de ATP, 2 aqui, mais um aqui. Eu vou precisar de água, certo? Então, no momento que a gente come muita proteína, eu preciso de água para poder gerar ureia, para poder excretar essa ureia. Ok? Então, limpando aqui o slide, ó, você vê com as fórmulas, você vê o caminho que essas amônias estão fazendo para que elas se transformem em ureia. E aí? Dúvidas? Aí agora voltamos para o slide todo, que a gente destrinchou aqui. Professor, O professor... Ah, pode falar. a ornitina e a citrulina, elas formam dentro da mitocôndria e o restante no citoplasma da reação? A ornitina é formada no citoplasma.
Eu entro com ela e formo citrulina. A citrulina sai, eu consigo liberar a ureia e volta a ornitina para dentro da molécula. Certo. Visualizei. Visualizou? Então, ou seja, a Visualizei. ureia é formada onde? No citoplasma. Mas ela só consegue ser formada no citoplasma se eu tiver as reações mitocondriais. Ok? Se eu não tiver a reação mitocondrial cá, fora, ou melhor, dentro da matriz, eu não consigo gerar ureia fora. Dúvida? Ô, professor, você pode explicar de novo a parte do para onde vai esse fumarato? O fumarato vai para o ciclo de Krebs. A gente não viu ainda. Na hora que a gente estiver lá no ciclo de Krebs, eu vou mostrar para vocês. Olha, lembra lá do fumarato formado no ciclo da ureia? Veio daqui. Entendi, Mas a pergunta entendi. que eu não entendi, passou rápido. Tá, já que tem aspartato na adoçante, o consumo sensível desse pode acelerar a formação de ureia? Não. Não, eu vou ter um aminoácido ali que você vai ter que quebrar ele também. Então, uma parte dele vai ser utilizada para a formação de ureia e outra parte dele vai ser utilizada também para geração de amônia. Porque não adianta eu ter muito aspartato se eu não tiver citrulina. É, o aspartato que nós temos no aspartame, na adoçante. É isso mesmo. Certo? É um aminoácido que eu tenho ali. 2 amônias são excretadas. Perfeito, Eduardo. A cada molécula de ureia, 2 amônias. Porque imagine se eu fosse excretar uma a uma, ia demorar muito tempo, a depender da quantidade de proteína que a gente ingira ou tenha fazendo degradação no músculo, vai ser muito tempo. Repare. Joana, antes de você, segura aí um pouquinho. Repare. A gente gasta ATP para poder gerar energia, gerar ureia, correto? Então, é um ciclo desfavorável para a gente. Então, eu vou estar consumindo ATP. Esse ATP vai da onde? Do próprio fígado. Ok? Então, o gasto energético é grande, porque eu tenho que utilizar fonte energética do fígado para poder jogar fora a ureia. Então, o que acontece? O fígado ele vai perdendo energia, ele vai sendo sobrecarregado. Ok? Deu para entender? Isso, por aí. Isso também. Também, isso mesmo, Eduardo. Deu para entender, gente? Então, o que acontece? O que a gente fala sempre? Quando a gente está produzindo muita amônia, a gente está sobrecarregando o fígado. Ok? E aí, o que acontece? O fígado produzia ureia. A ureia vai ficar dentro dele? Não. Ele vai jogar para a corrente sanguínea e vai para onde? Rim. E o rim vai botar para fora essa ureia. Ok? Bom, se a gente produzir muita ureia, significa que eu posso estar tendo um distúrbio metabólico, por exemplo, diabetes mellitus. Ou eu posso ter comido muita proteína, ok? Então, a quantidade de ureia produzida é meio que proporcional com essa junção do que a gente come de proteína com o que a gente está sendo renovação celular dessas proteínas. A gente está falando de uma situação normal, ok? Então, se a gente comer muita proteína, a gente vai ter que formar muita ureia. Consequentemente, eu tenho que botar para fora essa ureia. Eu falo para vocês que a ureia, eu falei para vocês que a amônia era tóxica. E a ureia, ela é tóxica também, mas ela é muito menos. E ela é diluída em água. Então, eu consigo botar para fora via urina. Só que, para poder botar para fora, eu também tenho uma sobrecarga renal. Ok? A glutamina, ela pode vir do piruvato. Eu posso pegar glutamina e formar a partir de piruvato, formar glutamina. Ou eu posso formar a partir de alanina. Ou seja, a glutamina, o glutamato... tá, desculpe, você perguntou glutamina. Não, desculpe. Eu li glutamato. Ellen, o glutamato vem geralmente de onde? Do músculo. Ou de outros tecidos, rim, por exemplo. Ok? O que é a glutamina? É o glutamato mais uma amônia. Então, imagine, se eu estiver quebrando muita proteína no músculo,
não vai dar conta de... Eu não tenho tanto alfa-cetoglutarato assim para poder, vamos dizer, que não tenha muito alfa-cetoglutarato para receber essa amônia, eu coloco ela em outra glutamina e formo... Desculpa, eu coloco ela em um glutamato e formo glutamina. Então, imagine, a glutamina... Qual a diferença de glutamina para glutamato? É que eu tenho uma amônia a mais. Então, se eu estou gerando já amônia no músculo, eu coloco num glutamato, que já foi gerado antes, e ele transforma a glutamina para o tecido hepático. Então, a glutamina também é um transportador de amônia do músculo para o fígado? Sim. A alanina é o transportador de amônia para o fígado? Sim. Ok? O glutamato também, o glutamina, a gente pode dizer também que ele é um reservatório temporário de amônia? Sim. Ok? Se ele recebe ali, segura no músculo e vai levar para o fígado, ele é um transportador, ele é um receptor. Ok? Então, voltando, quando eu produzo ureia, eu acabo, vamos dizer, sobrecarregando o fígado e eu acabo sobrecarregando o rim. Tudo bem? Então, por isso que muitas vezes a gente fala que a gente não deve ter uma dieta rica em proteína, uma dieta exclusivamente proteica, porque a gente vai acabar sobrecarregando o fígado e rim. Então, vocês já viram que nós temos algumas dietas malucas aí que fazem restrição de carboidrato por completo e acaba por priorizar o consumo de proteína, certo? Então, você acaba tendo uma dieta rica em proteína, muito rica em proteína, com baixo carboidrato. Então, você vai ter que lançar mão de gordura, porque vai me gerar mais energia, certo? Mas, consequentemente, essa proteína ingerida, eu não jogo fora a proteína, eu não boto proteína para a urina. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar essa proteína, liberar os aminoácidos. Eu não estou precisando fazer proteína. E o que é que eu vou fazer? Vou guardar o cetoácido, vou gerar glicose, vou gerar gordura, e vou ter que jogar para fora essa amônia. Certo? E o que é que se fala? Se a gente ficar nessa situação por mais de 15 dias, ou próximo de 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, cada pessoa tem o seu limiar, a gente pode entrar em falência hepática e renal. Então, ou seja, a gente sobrecarregou tanto o rim, tanto o fígado, que ele pode entrar em falência. Então, quando se faz essas dietas, claro que as pessoas que prescrevem essa dieta estudaram e sabem que isso pode ocorrer. Então, o que eles fazem? Eles fazem dieta hiperproteica só de 10 dias, que é uma margem de segurança, no máximo 10 dias. Depois de 10 dias, você tem que sair dessa dieta proteica e comer carboidrato, para poder você dizer assim, dar uma folga ao fígado e o fígado conseguir se recuperar. Então, tudo que você faz para poder você, vamos dizer assim, burlar o seu organismo para poder emagrecer, vai acabar no fígado. O fígado é que vai ter que resolver tudo. Então, se você toma um medicamento para poder acelerar o metabolismo celular ou acelerar a queima de gordura, por exemplo, quem vai ter que responder é o fígado. Então, tudo que você faz que acelera a queima ou acelera a perda, por exemplo, de gordura, o fígado tem que resolver. Então, se eu queimo muita gordura, eu tenho que formar muitos corpos cetônicos. Quem forma corpo cetônico? O fígado. Se eu como muita proteína, eu tenho que formar a ureia. Quem é que forma a ureia? O fígado. Ok? Então, o consumo excessivo de proteína com finalidade de perder energia é prejudicial para a gente por muito tempo. Não estou dizendo que 5 dias, 10 dias você vai morrer ou vai ter uma falência hepática, mas você está sobrecarregando o seu organismo. Então, o consumo excessivo de proteína pode levar a uma falência hepática e renal. Estou dizendo que leva, pode levar. Então, muitas vezes a pessoa faz o uso de proteína, quantidade de proteína durante o dia corretamente, vai para a academia, faz a musculação e acaba tomando a quantidade maior de proteína que ela deveria. Então, o que ela vai fazer? Sobrecarregar fígado e rim. Aí, consequentemente, o que ela faz? Eu tenho que beber água. E aí a água é retida justamente para fazer a metabolização dessa proteína, para liberar ela na forma de ureia, ok? E aí, quando você come muita proteína, você acaba retendo o líquido. Aí depois que você acaba de comer a proteína, você dá uma enxugada. Certo?